Olá a todos, eu, como sempre, sou Vladis para a História e essa espingarda de ação por bombeamento é a Azan Escort. Agora, essa arma é uma arma que vocês me pediram muito, muitas pessoas me escreveram ou comentaram nos vídeos pedindo justamente essa espingarda. E por muito tempo, na verdade, eu quase hesitei em fazer um vídeo. O que dizer sobre uma espingarda que provavelmente é o padrão das espingardas de ação por bomba econômicas? Na verdade, sempre há algo a dizer sobre armas de fogo. E talvez eu tenha me deixado levar pelo fato de que é uma arma que conheço bem. Usei essa arma por anos na Polônia e foi a única que explodiu na minha mão. Não se preocupem, estou bem. Quem sabe um dia conto melhor essa história. Mas também é uma oportunidade interessante para falar um pouco melhor sobre a indústria turca, porque a indústria turca é terrivelmente discriminada na Itália, coitada. Na Itália, estamos tão acostumados a ter marcas importantíssimas como Benelli, Beretta, Perazzi, tanta gente que produz armas de altíssima qualidade, que nós atiradores nos tornamos, e digo isso me incluindo, um pouco exigentes em relação à parte mais econômica desse mundo. Mas um dos usos das espingardas, uma das coisas boas das espingardas é que são armas realmente para todos, são armas muito universais em termos de uso, especialmente no âmbito civil, podem ser usadas para a defesa, podem ser usadas para a caça, para o esporte. E nós esquecemos um pouco nesse nosso elitismo que, sendo armas para todos, fazer armas para todos também significa fazer armas acessíveis. E as espingardas turcas não são baratos apenas porque talvez usem materiais menos nobres, mas há muitos motivos. Agora, antes de tudo, Hatsan Escort Hatsan. O que isso significa? Hatsan, na verdade, é um jogo de palavras em turco e hat significa linha, mas também caligrafia, essencialmente desenho. San é a reputação, então podemos dizer essencialmente que é Hatsan. É, por exemplo, o bom desenho, a reputação do design, a reputação da linha, pode ser traduzido um pouco como esse conceito. Veja, o bom design, o bom projeto, para usar um pouco uma paráfrase. E às vezes é difícil traduzir jogos de palavras ao pé da letra, mas significa essencialmente isso. Por trás desse nome, porém, está na verdade uma empresa familiar que foi fundada na forma atual em 76, mas já antes disso, muito antes. Eles eram armeiros locais em Izmir, ou Esmirna em italiano, na costa do Mar Egeu, na atual Turquia. Por gerações, eles fabricaram peças e canos para espingardas de cano liso. Em 76, eles se estruturam também graças a uma série de investimentos, como uma empresa moderna. Neste momento, estamos na terceira geração dos proprietários. Veja, a Beretta se orgulha de ser uma empresa familiar. Vemos os turcos e pensamos certamente em otomanos anônimos, mas na verdade eles também são uma empresa familiar, ou pelo menos têm raízes em uma empresa familiar. Obrigado, porque os turcos fabricam tantas espingardas. Isso não diz respeito apenas ao Hatsan. É uma pergunta que muitos talvez se façam. Se você for a qualquer feira de armas, até mesmo a Leus na Itália, encontrará muitos e muito ricos estandes de fabricantes turcos que produzem principalmente espingardas de cano liso. E existem várias razões para isso. A primeira razão é essencialmente legislativa. Enquanto na Turquia é relativamente difícil produzir e até mesmo possuir armas de cano raiado, as armas de cano liso são muito mais fáceis de adquirir como cidadãos comuns, mas também para as empresas produzirem e venderem. Enfim, elas têm um mercado porque a lei lá permite isso. Se a lei lá permite, é claro que esse mercado floresce. Depois, esses profissionais, se alguém produz sempre o mesmo tipo de produto, se todo o mercado gira em torno das espingardas de cano liso, com o passar dos anos, das décadas, acaba se criando também uma expertise técnica. Pessoas que estão usando uma série de máquinas, pessoas que têm um conjunto de conhecimentos para operar essas máquinas e criar esses projetos. Por que então custam menos? O preço é composto por muitos fatores. E um preço baixo não significa necessariamente que o produto seja mal feito. Eu, repito, quero defendê-los um pouco neste momento porque eles têm uma má reputação.
na minha opinião, é injustificada, porque, para deixar claro, são armas econômicas. O modelo mais básico possível da Hatsan Escort pode ser encontrado facilmente por 300 euros. Os modelos, talvez com o cano um pouco mais longo, né, um pouco melhor acabados, ficam na faixa dos 400. Por 450 você encontra alguma coisa, mas sem dúvida eles estão na faixa de preço mais baixa. Mas faixa de preço baixa não significa absolutamente qualidade inferior por esse preço. Na verdade, vocês estão comprando algo cujo preço já foi amortizado por vários fatores diferentes. Primeiro fator, mão de obra. Na Turquia, ela custa menos que na Itália. Se eu fabricasse essa arma na Itália, teria que pagar salários conforme os padrões italianos. Claramente, os padrões turcos são um pouco diferentes desse ponto de vista. A Turquia, além disso, tem uma longa tradição na indústria do aço e do alumínio, que podem ser produzidos domesticamente. Essa arma não tem partes de madeira, mas há, por exemplo, muitas opções em madeira. Existem muitos fabricantes turcos que, por exemplo, produzem madeira de nogueira de altíssima qualidade para as armas. Algo que me surpreendeu quando fui a Ilva, na Alemanha, foi a quantidade de expositores turcos que produziam só madeiras para armas. Eles possuem florestas, tradição e madeiras excelentes. Precisamos reconhecer isso, pois não precisam importar, já tem madeira local. Outra coisa, na verdade, muito importante para esse fim, então eles têm materiais locais, têm mão de obra de baixo custo localmente, é que nos últimos 20 anos a Turquia impulsionou muito o mercado de armas, especialmente a exportação. De acordo com os dados da empresa, 95% da produção da Hatsan, segundo a própria empresa, são vendidos para o exterior. E a Turquia incentiva muito a exportação e as empresas que lidam com isso têm muitas facilidades. Eles têm benefícios fiscais sobre o IVA, por exemplo, se precisam comprar máquinas CNC para uma linha de produção, na prática não pagam o IVA. Existe um programa turco específico para apoiar essas empresas. Essas empresas recebem reembolso de despesas com marketing. Se vocês virem todos esses estandes dos turcos, saibam que o governo turco paga 50% para eles. Uma empresa precisa vir à Itália para participar da IOS, expor esses produtos aqui, e isso é um custo para se divulgar. O governo turco reembolsa 50% para eles e não é pouco. E existem muitos outros incentivos ligados justamente à produção, ao IVA, na exportação. O governo turco, por exemplo, apoia essas empresas nos contratos governamentais. Por exemplo, você quer vender fuzis para um governo que não tem boa reputação de pagamento, talvez de um país do terceiro mundo com dificuldades econômicas. Veja, o governo turco, por exemplo, atua como fiador. Se esse governo, esse órgão governamental em algum vilarejo perdido nos confins do mundo, não puder mais te pagar porque houve mais um golpe de Estado, aí o governo turco intervém e cobre esses custos para você. O apoio do governo turco é fundamental para entender por que essas espingardas custam tão pouco. Porque se você tivesse que produzir essa espingarda na Itália, com os mesmos materiais, com o mesmo controle de qualidade, quanto custaria? Provavelmente o dobro. Mas aí, se o Estado italiano me isenta do IVA, paga as feiras para eu apresentar meu produto para exportação, me apoia em muitos casos diferentes, me ajuda de todas as maneiras. Vocês entendem como esse custo pode ser amortizado, pode ser reduzido? E justamente por essa razão que essas armas, na minha opinião, têm um ótimo custo-benefício, porque vocês estão de fato pagando por um objeto que, se fosse fabricado, não digo só na Itália, mas na Europa, custaria quanto? 700 euros, custaria algumas centenas de euros a mais pelos materiais que tem. É a melhor espingarda do mundo se você pagar 700 euros? Não, certamente ninguém quer dizer que essas armas estão no nível da Beretta ou da Benelli. Mas como você paga muito menos por ser um chamado de entrada, por ser a espingarda de ação por bomba que você compra pela primeira vez e usa para se divertir no estande de tiro, é excelente? Absolutamente, é mais do que suficiente. E se alguém te contar sobre problemas encontrados, você precisa lembrar desta coisa: nenhum produto barato será perfeito. Mas não porque é turco e custa pouco. Nenhum produto barato será perfeito. Em algum lugar, o dinheiro que você coloca em um objeto, seja um rifle, um carro, uma mesa, um ventilador, qualquer coisa, esse dinheiro vai para algum lugar. Eles vão para materiais, vão para controle de qualidade e essas coisas. Se você compra algo barato, não pode esperar o desempenho de um produto caro.
esta é uma arma barata e isso vai acontecer. Talvez você que assiste a este vídeo já tenha tido problemas com essas armas. Eu diria que tem outro fator também, que é o fato de haver tantas dessas armas em circulação, que há muitas pessoas dizendo, eu tive problemas. Seria necessário fazer um cálculo, por exemplo, de quantas pessoas realmente, estatisticamente falando, tiveram problemas. Não sei se estou me explicando. Se eu vendo 1.000, 10 pessoas reclamam, ok, eu tenho um defeituoso a cada 100, qual é realmente a proporção de armas vendidas e defeitos encontrados? Não sei, mas é algo que devemos nos perguntar mesmo. E repito, digo isso sorrindo, como alguém que já viu um explodir na própria mão. Naquele momento, era mais um problema do percussor do cartucho, uma detonação com o ferrolho aberto. Todas as peças voaram para fora do mecanismo de disparo. Eu não me machuquei. E talvez o fato de eu não ter me machucado, na verdade, comprove que a caixa da culatra e o cano da arma são sólidos, bem pensados e bem feitos. Existem muitas maneiras de ver, talvez, os incidentes, os mal funcionamentos das armas de fogo. Eu, com certeza, tenho uma opinião positiva. É a arma a qual eu confiaria minha vida. Se eu tivesse que confiar minha vida a essa arma, não sei, como vigilante. Talvez não, no sentido de que nesse ponto eu consideraria fazer um investimento. Mas para ir se divertir no estande de tiro, essa tem um ótimo preço e um excelente valor pelo que você está comprando. Vamos fazer o seguinte, vamos mover a câmera, dar uma olhada de perto em como ela é feita e depois, claro, já que estamos na linha de tiro, vamos testá-la. Me desculpem pelo possível barulho do ventilador no microfone. Espero que não atrapalhe, mas está fazendo 38 graus. Também sou humano. Então vamos começar como sempre o tour do nosso Hatsan Escort. Como sabemos que este é um modelo Escort? Primeiramente porque está escrito bem claramente do lado esquerdo. Outras informações que temos sobre a arma. Nós as encontramos aqui perto do guarda-mão. Encontramos, por exemplo, informações como o número de série, o ano de fabricação, o fato de que foi feito na Turquia. O lado direito também reproduz a denominação Escort na arma. Notamos também um DOT, agora vamos falar um pouco melhor sobre ele, mas quais são, antes de tudo, os controles que encontramos em uma das espingardas desse tipo? E repito, né, os Hatsan Escort são cópias dos Remington 870. Essencialmente, para a grande maioria dos detalhes, essas coisas que estou dizendo valem para todos esses espingardas. Eu mesmo possuo uma cópia do 870 e ela é essencialmente idêntica. Antes de tudo, o gatilho. Todos nós sabemos para que serve o gatilho. Caso essa informação não tenha chegado até você, ao pressionar o gatilho, é possível liberar o cão interno. Dessa forma, o disparo é efetuado. Caso quisermos travar esse sistema de disparo, temos uma trava de segurança por botão transversal que pode ser acionada. Aqui está acionada, espero que dê para ver, e desativada, deixando esse vermelho evidente que nos avisa que a arma está pronta para funcionar. Outro comando que essa arma tem, e isso é interessante porque há muitos especialistas da internet, não sei, simplesmente aparecem aqui os especialistas da internet depois de jogar Call of Duty para fazer cursos conosco no stand de tiro de Legnano. Como identificar um especialista online em espingardas de repetição por bombeamento? Ele não sabe o que é isso. Isso é algo que já aconteceu comigo muitas vezes, tanto aqui quanto na Polônia. Veja, essas armas têm um bloqueio de segurança quando o cão está armado, então o sistema de disparo está pronto para atirar. Em teoria, com uma munição. Não queremos que, por exemplo, acidentalmente possamos recuar levemente a telha, então talvez soltar o fecho do ferrolho e ao mesmo tempo acionar o gatilho. Isso provocaria a detonação do cartucho com o ferrolho aberto e eu garanto que não é uma experiência agradável. Quando o cão está armado, não posso manobrar facilmente a telha, assim como vocês veem, posso carregar a arma. Agora o cão está armado e se eu puxar a telha para trás, não acontece absolutamente nada, porque existe esse bloqueio que faz com que o ferrolho permaneça fechado para prevenir eventuais detonações indesejadas e não intencionais. Mas como faço para abrir a telha? No caso de eu querer descarregar a arma, preciso pressionar este botão para dentro e dessa forma poderei manobrar a telha para abri-la. E veja, isso é algo que muitas pessoas que conhecem armas apenas pela internet ou por videogames não sabem, porque não é um elemento que normalmente, digamos, é utilizado pelos seus personagens favoritos da televisão. Temos então, obviamente, a telha que está conectada, agora vamos ver um pouco melhor.
ela tem uma haste que, por sua vez, funciona como porta-ferrolho e serve para manobrar o ferrolho que se destrava e trava. Outras características da arma. Temos na frente uma massa de mira que claramente aqui, com uma fibra óptica, neste caso específico, não necessariamente você vai encontrar uma massa de mira no seu modelo. Esta aqui tem. Também encontramos um ponto de fixação para a bandoleira e também a tampa que fecha o tubo do carregador. Precisaremos desmontá-lo e retirá-lo antes de continuar a desmontar a arma. Voltando para trás, sobre o trilho de 11 mm está montado um trilho Picatinny. Este foi colocado pelo proprietário junto com um Red Dot. Ótima ideia. Embora não vou dizer isso durante o teste de tiro, pela minha preferência pessoal, o Red Dot está um pouco alto, né? Eu gosto de encostar bem o osso da bochecha na arma, e se eu fizer isso, ele fica um pouco alto para mim. Não é um problema, não atrapalha particularmente o uso, é só uma pequena observação pessoal minha. Voltando, temos a soleira da arma aqui com uma borracha que a deixa um pouco mais macia, especialmente se usarmos cargas mais fortes, e encontramos outro ponto de fixação para a bandoleira. O outro lado é praticamente idêntico, exceto pelo fato de que claramente vemos muito evidentemente a janela de ejeção. Se manobrarmos o ferrolho, veremos também o extrator da arma, que nos permite claramente retirar os cartuchos e, em seguida, expulsá-los automaticamente. Na parte inferior da arma, vimos que há inscrições, mas também existe o elevador que, se abaixado, nos dá acesso ao tubo para carregar o carregador tubular da arma. Desse ponto de vista, não há surpresas, é algo muito padrão, não só para a Remington 870 e seus derivados, mas literalmente para qualquer espingarda de bombeamento. Vamos fazer o seguinte, então. Já que prometi mostrar para vocês como funciona, vamos começar a desmontagem. Obviamente, já verificamos que a arma está descarregada. Para este passo, recomendo fortemente que você confira se o cão está armado. Mova a telha para trás e depois para frente. Muitas vezes é um problema. Se tudo se soltar e você apertar o gatilho, recolocar o ferrolho pode ser complicado. Nada de infernal, mas já lutei com isso no passado, então confiem em mim. Vamos desparafusar a tampa que segura. Né? O tubo do carregador, podendo mover um pouco para trás o ferrolho, vai se soltar do cano que simplesmente sai. Aqui está o cano da arma, com o anel que vai se travar no tubo do carregador. Aqui vemos claramente a câmara do cartucho e o espaço para o ressalto de travamento presente nesta arma. Agora vamos observar melhor esse elemento móvel no ferrolho. Apesar da sua potência, né, apesar de serem cargas muito importantes, as do calibre 12, o calibre 12, não é uma munição de altíssima pressão, um ressalto para fechá-lo. É mais do que suficiente, não precisa de sistemas elaborados, de ferrolhos rotativos com cabeças múltiplas. Isso aqui é mais do que suficiente para aguentar literalmente qualquer carga que o calibre 12 possa oferecer. Vamos deixar o cano de lado e trazendo a telha para frente, levantando o elevador e tirando também os blocos do carregador do caminho. Vamos ver se eu consigo. É um pouco difícil de fazer na frente da câmera. Desculpem, se um dia vocês também fizerem vídeos, vão perceber como é difícil fazer essas coisas. Tinha uma das linguetas no meio, que basicamente segura as munições dentro, mas movendo ela podemos simplesmente tirar ferrolho e porta-ferrolho. Assim posso levantar o ferrolho propriamente dito do próprio porta-ferrolho. Perceba o que eu disse antes, que a telha é uma peça única. Plástico depois conectado ao que fisicamente é o porta-ferrolho que apresenta essas superfícies levemente diagonais. Esses passos, esses pequenos movimentos que nada mais fazem do que mover no ferrolho para cima e para baixo, esse elemento de fechamento, como você pode ver, nessa posição o ferrolho está fechado, enquanto se eu mover para frente. Então, com isso parado, eu levo a telha para trás, aí o bloco de fechamento desce e eu posso destravar a arma, completando o ciclo quando volto a telha para frente. Aqui eu vou forçar, olha, é um pouco difícil de mostrar para vocês, me desculpem, aqui eu vou forçar. O ferrolho move o bloco de fechamento na vertical, completando assim o fechamento. Ele realmente se fecha nesse entalhe, aqui está, que acabamos de ver.
Sistema de funcionamento muito simples, podemos notar dentro do ferrolho. Também, por exemplo, o percussor da arma. Se eu quiser, posso retirar, agora não vou fazer isso, não é necessário. Pode-se tirar este pino para remover o percussor. Aqui está ele novamente visto de cima. Não há realmente muito para mostrar para vocês, são armas extremamente simples. Também por isso o design do 870 é tão copiado universalmente. Um pouco por várias empresas italianas, turcas, chinesas, afegãs e de quem quiser realmente pode acrescentar mais. Na verdade, o que nos resta apenas, se quisermos prosseguir ainda mais, mas não é necessário, é o mecanismo de disparo. Se quisermos, podemos remover esses dois pinos para simplesmente tirar o conjunto de disparo para a limpeza comum. Nem é tão necessário, embora de vez em quando também possa ser feito. Vamos montar tudo de novo, fazemos assim, então colocamos o ferrolho e o porta-ferrolho juntos. Vamos inserir tudo, pronto. Depois podemos colocar tudo muito facilmente. Cuidado para que entre reto. Puxei a telha um pouco demais para trás, ela tem que estar um pouco mais para frente. Garanto para vocês, pessoal, que é muito mais fácil fazer isso quando não tem uma câmera um pouco, como se diz, no meio do caminho. Aqui está. Aqui está. Conseguimos. Ok, desculpem, tive que girar um pouco para o meu lado, porque garanto para vocês, tentem, coloquem uma câmera na posição que eu estou aqui. Então procurem um enquadramento desse tipo e vocês vão perceber o quanto isso atrapalha e como é difícil fazer essas manobras com a arma. De qualquer forma, aqui estamos. Na verdade, está pronto para uso de maneira bem simples. Vamos testá-lo. E aqui estamos nós, de volta às linhas de tiro do tiro a Segno Nacional de Legnano. Vamos testar alguns disparos, temos os típicos cartuchos de tiro ao alvo, então não se surpreendam com o recuo relativamente baixo, mas para testar uma arma desse tipo não precisamos fazer nada de especial. Vamos carregar o carregador tubular da arma, por enquanto vamos colocar 5 cartuchos. Beleza, quando estivermos prontos, com vigor para frente, para trás e fogo. Então, particularmente, não tem tanto recuo. Agora, a balística, senhores, que produzem essas munições não é exatamente famosa pela precisão perfeita, mas para um uso assim no stand já é mais do que suficiente. Deixem-me disparar mais alguns tiros que eu digo o que acho. Aliás, eu tenho uma cópia minha do Remington 870 e vou te dizer, a minha é pesadíssima. Este é bem leve. Então, o que dizer? Primeiras impressões. É uma arma que faz o que deve fazer, o design técnico segue um grande modelo da Remington, então não há muito o que dizer nesse sentido. O que eu gosto, pelo menos em comparação com outros que conheci, é que ele é bastante leve. De qualquer forma, a liga com a qual o receptor é feito dá para sentir. É uma arma que, em geral, fica muito bem na mão. A telha, um ponto positivo na minha opinião, é bastante longa. Existem algumas espingardas que têm essa parte da empunhadura para manusear a telha curta, né? O que te obriga a colocar a mão em certas posições. Com isso, posso segurá-la um pouco mais à frente, especialmente se, como eu, você for bastante alto, ou talvez um pouco mais para trás, se preferir uma pegada um pouco mais compacta. Vamos recarregar, esqueci o bloqueio e vamos atirar de novo. Não sei com que frequência vocês prestam atenção ao gatilho ao atirar com espingardas de cano liso, mas este também tem um bom gatilho. Um leve segundo estágio, curto, preciso, funciona bem.
Isso me faz refletir sobre uma coisa. Não falamos sobre isso antes, mas quantas pessoas que criticam essas armas realmente atiram tanto com elas até quebrar completamente. Quer dizer, é uma espingarda tão popular, em certo ponto, que tenho a impressão de que as críticas que ele recebe vêm mais da quantidade dessas espingardas que existem em circulação. É realmente um problema estatístico e tangível, com problemas que acontecem mais do que a média em comparação com outras marcas. Sabe o que eu quero dizer? Para ser um modelo de entrada desse ponto de vista, funciona muito bem. O que mais vocês querem? Vamos disparar mais alguns tiros. Ah, tiro. A Hatsan Escort é uma ótima espingarda para o que ela precisa fazer. É difícil encontrar uma arma que tenha um custo-benefício melhor. Que fique bem claro, custo-benefício significa que aquilo que você recebe é melhor do que o que você gasta. Esta é uma arma que custa 300 euros. Vocês podem esperar níveis de Beretta ou Benelli quando se trata desse tipo de arma? Não. Se essas empresas tivessem que produzir nas mesmas condições e materiais na Itália, uma arma assim custaria o dobro. Seria exatamente a mesma arma, até porque são empresas que não têm propriedades mágicas. Existem pessoas, máquinas, materiais, muitas coisas que contribuem para o preço. E como vimos, os turcos foram um pouco favorecidos desse ponto de vista. É uma arma que cumpre muito bem o que deve fazer pelos 300 euros que você gastou. Obrigado a todos por terem assistido a este vídeo. Como sempre, lembrem-se de que esses vídeos são feitos por vocês, como o proprietário da arma de hoje, que veio aqui ao estande de tiro de Legnano para me deixar experimentar. E se quiserem contribuir para o meu canal, podem simplesmente se inscrever, assim talvez eu possa testar alguma das suas armas. Se quiserem e puderem, considerem deixar um like e um comentário. Para mim, como criador de conteúdo, isso me ajuda imensamente. Da minha parte por hoje é só, e nós, como sempre, nos vemos na próxima.